graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Como é bom ler a Tua palavra e pensar no Teu agir, como o Senhor esteve sempre presente nesse povo e é presente na nossa vida também. E é o que nós pedimos agora, Pai. Que o Senhor seja o nosso Deus mesmo, primeiro lugar na nossa vida. Nós queremos ser filhos obedientes, Pai. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo agora o reino dividido, vamos pensar, Israel e Judá. Israel, 10 tribos, Judá, 2 tribos. E Jeroboão ficou com as 10 tribos, mas agora então ele teve medo e construiu, ele fundiu 2 bezerros de ouro. Colocou em Betel, em Dan, lá no norte, e em Betel. Ele colocou os 2 bezerros e falou para o povo, olha, vocês não precisam ir a Jerusalém. Aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito. E ele achou que estava certo, que ele poderia fazer aquilo. Mas Deus estava no controle e Deus estava tomando conta. E Deus mandou um profeta. O profeta chegou para ele e disse, vai chegar um dia que esse altar, ele estava lá no altar do bezerro de ouro, esse altar vai ser fendido, vai virar cinza e vai ter um rei de Judá que vai mandar queimar os ossos dos profetas, dos sacerdotes desse altar. O Jeroboão mandou, prendam esse profeta, mas a mão de Jeroboão secou e ele não podia mover a mão. Aí ele pediu para o profeta, para que o profeta pedisse a Deus para sarar a mão dele. E o sacerdote, o profeta, orou e a mão dele foi restituída. Mas ele falou assim, mas a profecia permanece. E o Jeroboão não desistiu da idolatria dele, do pecado, ele persistiu no pecado. E ele tinha um filho, Jeroboão tinha um filho chamado Abias. E ele ficou doente. Então ele falou assim para a mulher dele, você pega uns presentes e vai até o profeta Aías e pergunta se esse menino vai sarar. Mas você vai, não apareça como mulher do rei. Mas Deus avisou o profeta para a mulher de Jeroboão vem e vai dizer que não é da parte de Jeroboão. Mas você fale para ela que o menino vai morrer e ele está perdendo o trono dele, porque ele foi infiel, ele não me obedeceu. Então, e ele falou assim que só aquele menino ia ser sepultado. Ser sepultado era uma honra, e não ser sepultado era uma desonra. Ele falou, da família de Jeroboão, só aquele menino seria sepultado, os outros seriam comidos pelos cães e pelas aves. Jeroboão reinou 22 anos. E Nadab, seu filho, então, reino do norte. Jeroboão, 22 anos, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Enquanto isso, Roboão está no reino de Judá. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos. A mãe dele era Amon, sempre eram inimigos de Israel. Ele fez o que era mal, ele pôs estátuas e postes ídolos e colunas e prostitutos cultuais. E no 5º ano do reinado de Roboão, no Judá, Sisaque, rei do Egito, veio e invadiu e levou os tesouros do templo e da casa do rei. Os escudos de ouro. Aí Roboão mandou fazer escudos de bronze. Quando ele chegava, os guardas traziam os escudos. Quando ele saía do palácio, os guardas guardavam os escudos. E ele guerreou com Jeroboão todos os dias. Roboão contra Jeroboão. Judá e Israel. E o seu filho, Abias, reinou no lugar de Roboão. Jeroboão estava no 18º ano, quando Abias começou a reinar.
e reinou 3 anos. Fez pecado como pai. Mas por amor a Davi, Deus persistiu, Deus conservava a lâmpada. A lâmpada ali significava o trono de Davi. E Deus falou, Davi só desviou no caso de Urias, mas sempre ele foi fiel, ele foi obediente aos mandamentos. Então agora vem Asa, o filho de Abias, reinado de Asa. Estamos aqui em Judá. Jeroboão estava no 20º ano dele. E Asa reinou 41 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante Deus, como Davi. Sempre vai lembrar, como Davi ou como Jeroboão, não é? E ele tirou os prostitutos cultuais, os postes ídolos, ele removeu e depôs a própria mãe dele, porque ela também tinha os seus deuses. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas do seu pai e suas também. Houve guerra entre Asa e o rei de Israel todo o tempo. Então, os dois reinos ficam sempre em luta, em disputa. Asa, ele faz uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, contra Baasa, que era de Israel. Então, Ben-Hadad fere Israel. Asa edificou cidades e na velhice ele padeceu dos pés. Josafá foi seu filho e foi seu sucessor. Nós vamos ver todos esses reis de Judá, nós vamos estudar novamente em Crônicas. Aqui em Israel está Nadab. Reinou 2 anos só. Baasa, ele era do reino de Israel, ele feriu o Nadab, matou toda a descendência de Jeroboão. Baasa matou toda a descendência de Jeroboão, cumprindo a palavra do profeta Isaías. O reinado de Baasa de Israel, 24 anos reinou, fez o que era mal, acompanhou o caminho de Jeroboão. E vem o profeta Jeú contra Baasa, que era rei de Israel. Porque você fez pecar o meu povo e irritou ao Deus de Israel. E porque matou a casa de Jeroboão. Então, seus descendentes vão ser iguais àqueles descendentes de Jeroboão. Os cães e as aves vão comer os cadáveres. Aí veio o reinado de Elá em Israel, no 26º ano de Asa. Elá reinou 2 anos. Ele estava na casa do mordomo e o servo dele, Zinri, veio e o matou. Zinri matou todos os descendentes de Baasa. Olha só, aqui, Judá, a dinastia de Davi, o filho, aqui não. Aqui vem o servo e mata, aqui vem... Então, não segue a dinastia. Esse é o reinado de Zinri de Israel. Ele reinou só 7 dias. E o povo escolheu agora a Onri. E o que o Zinri fez? Ele queimou o castelo e se matou também lá no incêndio. Aí vem Onri. Onri vai reinar 12 anos. É nesse reinado que aparece Samaria. O Onri compra um monte de um homem chamado Semer. E ali, então, ele funda a cidade de Samaria, que vai ser a capital do reino do norte de Israel. Ele comprou por 2 talentos de prata. E ali havia riqueza, idolatria e luxúria. O Onri andou nos caminhos de Jeroboão e o filho dele é muito conhecido, Acabe. Acabe era filho de Onri. Acabe vai reinar 22 anos. O Acabe, ele se casa com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Ninguém tem coragem de pôr o nome de filha de Jezabel. É considerada a pior mulher malvada, Jezabel.
Até hoje eu estava lendo, talvez se Acabe tivesse casado com uma mulher boa, ele não tivesse feito tanto erro e desobedecido tanto a Deus. O profeta Elias é muito conhecido, ele vai ter um grande ministério e muita coisa aí em Reis é o reinado de Acabe e o ministério de Elias. Elias prediz uma grande seca. E quando ele fala que não vai chover, porque os deuses lá, eles achavam que aqueles deuses que traziam fertilidade, traziam chuva, e ele disse que vai ter muitos anos de seca. E Deus fala para ele, você vai à torrente de Querete e eu vou te sustentar. E Elias foge e lá o corvo vem de manhã e de tarde, trazendo pão e carne. E a torrente de água, essa torrente, ele tomava água, mas o que aconteceu? A torrente secou. Aí Deus falou, Elias, você vai para Sarepta. Lá vai ter uma viúva que ela vai sustentar você nesse tempo. Ela vai sustentar você. E ele chegou lá em Sarepta, a viúva estava pegando lenha, vou dar água para mim? Ela foi lá, pegou água e falou, agora me dá um pão. Ela disse, olha, estou pegando lenha, que eu vou fazer um bolo e comer e vamos esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. Aí Elias falou para ela assim, você faça primeiro para mim, porque Deus disse que enquanto não chover, ele vai sustentar você, o seu filho e eu, com farinha e azeite. E ela fez o bolo e até que veio a chuva. E Elias, então, está ali com a mulher, o menino dela fica doente, morre, e ele ressuscita o menino. E ela falou, agora eu sei que você é homem de Deus e a tua palavra é verdade. E Elias Deus manda ele se apresentar a Acabe, o rei de Israel, marido de Jezabel. E o moço, ele fala assim para Obadias, fale para o rei que eu estou aqui. Obadias fala, eu não falo não, porque eu vou falar para ele, você some. E ele falou, não, você pode ir, porque eu vou falar com Acabe agora. E ele fala para o Acabe que houve a seca, está uma grande fome em Samaria. Aí Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal, que eram sustentados pela rainha Jezabel. Faz um desafio para ele no monte, e lá eles colocam o altar, e ele fala assim, agora vocês peçam aos deuses de vocês que mande fogo nesse altar aí. Tem um animal e vocês mandem fogo. E eles ficaram pedindo, se cortavam, gritavam, e os deuses não respondiam. E Elias começou a fazer até brincadeira. Vai ver que está no banheiro, vai ver que está viajando, fala mais alto. E eles passaram o dia clamando e os deuses deles não responderam. Aí Elias mandou armar o altar novamente, mandou jogar água, e Elias orou ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus mandou fogo e queimou todo aquele sacrifício. Aí o povo se voltou e falou, agora vocês escolham. Vocês têm uma atitude de se voltar para Deus. E aqueles profetas foram mortos. Todos eles foram mortos. E ele fala para o Acabe que houve a seca, está uma grande fome em Samaria, mas que agora Deus vai mandar a chuva. Ele ora, ele ora e fala para o moço dele, olha no céu se tem um sinal de chuva. Ele fala, tem uma nuvem do tamanho de um pulso. E ele ora 7 vezes e manda dizer para o Acabe que a chuva vai cair. E o Acabe vai no carro e vai embora, porque houve uma grande chuva conforme Elias previu mesmo. O Elias recebeu um recado da Jezabel que ela ia matá-lo. Então ele foge. Ele anda 160 quilômetros, vai para Berseba. Chega lá, ele dormiu, o anjo vem, acorda ele, fala, come, e ele come pão, toma água, e dorme novamente, e o anjo fala, levanta. Aí ele come, ele falou, porque a sua viagem vai ser longa. E ele vai viajar, então,
caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, no Monte Horebe. E lá, então, ele entra numa caverna, é estudado aí a depressão de Elias. Ele está muito com medo, triste, desanimado, e entra na caverna. E Deus fala, o que você está fazendo aqui? Você tem serviço ainda. Então, Deus fala para ele, você vai ungir o Azael, rei para a Síria, Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu, o profeta, no seu lugar. E tem outra coisa, Elias, você está reclamando que só você é fiel a mim? Não. Eu tenho lá em Jerusalém 7.000 homens fiéis a mim. É um remanescente fiel. Sempre tem um remanescente fiel. Então, Elias vai e ele encontra Eliseu. Eliseu está trabalhando com arado e ele joga o manto em Eliseu. Eliseu pede, espera eu despedir dos meus pais. Então, Eliseu prepara um churrasco com as vacas que ele estava trabalhando e a madeira. E faz, então, uma festa de celebração e segue Elias. Ele vai ser o companheiro e sucessor de Elias. O Acabe tem uma batalha com os sírios e ele vence. Ele vence. E aí foi uma batalha assim, uma vitória que Deus deu. Mas era para ele matar o rei da Síria. E ele não mata. Então, está na vitória e o profeta fala para ele, olha, se prepare que daqui a 1 ano ele voltará. O rei da Síria voltará. E realmente o rei voltou. Eles tiveram essa batalha. E o rei da Síria, Ben-Hadad, fugiu. E era para o Acabe matar o rei da Síria. E os servos do rei da Síria falam assim, que o Ben-Hadad queria vir conversar com ele. E o Acabe recebe e perdoa o rei da Síria. Aí, mesma coisa que aconteceu lá com o Samuel e com o Saul. Era para ele matar o Saul para matar o rei do Amalequita, e ele não fez. E repete isso aqui, igualzinho aquele lá. Igual o Saul e o Amalequita. O Acabe soltou o condenado, deixou ele ir, não fez o que Deus mandou. Muito bem. Aí aparece a história do Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha e o Acabe olhou aquela vinha e desejou no coração. E foi lá e falou para o Nabote, Nabote, vende essa vinha para mim, eu pago o preço que você quiser ou dou outra vinha no lugar. Nabote falou, não posso, porque é herança de família. E o Acabe ficou muito oprimido, triste, não queria comer. Jezabel falou, o que você tem? O Nabote não quer vender a vinha para mim. Ela falou, pode deixar que eu vou dar a vinha para você. Ela mandou cartas para os anciãos para que eles armassem um julgamento de Nabote e achassem 2 pessoas que testemunhassem contra Nabote. Então armaram aquele processo, aquele julgamento, e aquelas testemunhas falsas disseram que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Então ele foi condenado a apedrejamento, ele morreu apedrejado. Aí a Jezabel chegou e falou assim, Nabote, pode tomar posse da vinha. O Nabote não existe mais. Acabe pode tomar posse da vinha do Nabote. Mas Deus viu tudo. E Deus mandou o profeta falar para Acabe e para Jezabel. O que vocês fizeram, vocês vão pagar. Onde caiu o sangue de vocês, os cães vão lamber. O Acabe ficou muito triste, ficou arrependido. A pessoa fala assim, e não era arrependimento
pelo mal que ele fez, era porque Deus falou que agora ele ia perder até a vida e perder o trono. Mas Deus falou assim para o profeta, para Elias: você viu só a reação do Acabe? Então não vou fazer o castigo para ele agora, só quando for o tempo do filho dele, porque ele se arrependeu e ele está pedindo perdão. Então, o filho dele que ia receber o castigo que estava reservado a Acabe. O Josafá, rei de Judá. Josafá, rei de Judá. O filho dele casou com a filha de Acabe. E ele foi fazer uma visita oficial. E o Acabe convidou-o para ir lutar contra a Síria. Quando eles se preparam para ir lutar, os profetas de Israel, profetas, homens lá, falam que eles podem ir, que Deus vai dar vitória para eles. Aí o Josafá fala: tem profeta do Senhor aqui? E o profeta, então, do Senhor, diz que não é para eles irem, porque eles vão perder. E o Acabe fica muito bravo, porque fala: esse profeta Micaías, e tudo ele faz é ruim para mim. Mas realmente aconteceu isso. Na batalha, o Acabe foi flechado e ele morreu ali naquela batalha. E quando ele pediu para tirar ele da batalha, ele ficou de pé no carro, mas o sangue escorrendo, e de tarde ele morreu, e eles perderam mesmo, e o povo dele foi disperso. O Josafá foi embora também, e quando sepultaram ele, o carro ficou lá e os cães vieram lamber o sangue de Acabe. Acabe tinha construído Casa de Marfim, cidades, mas acabou longe de Deus e acabou daquela maneira tão triste. E tem Josafá aqui, no sul, em Judá. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, viveu em paz com o rei de Israel, exterminou os prostitutos cultuais e fez navios para ir a Ofir, só que os navios quebraram e não deu para terminar aquela tarefa. Ele não quis sociedade com Acasias, filho de Acabe, dos servos deles irem juntos para trazer ouro. E o Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E nós vamos ver depois o reinado de Acasias em Israel. Então, Judá e Israel, agora os dois reinos saídos do reino de Israel. Que Deus nos abençoe.